Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui com mais essa aula de resolução aqui dos nossos exercícios dos simulados do projeto e Foca no Enem. A gente vai hoje, neste vídeo, fazer a resolução da questão de história do simulado 3. E eu aproveito também para pedir para vocês, me mandem comentários, não precisa ser esses comentários que ficam aqui embaixo, podem mandar e-mail, mensagens, enfim, dizendo o que vocês estão achando das aulas, o que vocês estão achando dos vídeos. Vocês vão perceber que ao longo do projeto a gente vai testar diferentes formas de fazer as aulas, diferentes metodologias, estou testando diferentes equipamentos, então seria muito legal ter o retorno de vocês para saber se está melhorando, se está piorando, se está ajudando vocês e o que a gente pode melhorar, ok? A questão de história do simulado 3 é uma questão que envolve a história do Brasil e ela é uma questão que acaba que ela não cobra conhecimento de um período específico da história do Brasil. Ela cobra conhecimento a respeito de um tema que atravessa toda a história do Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje. Então, ela serve, como a gente tem dito, as questões dos simulados, elas servem como ponto de partida para a gente discutir alguns temas. Então, diferentemente da aula anterior, que ela era meio que um pedaço, meio que o resumo de uma aula comum que vocês teriam nas aulas de história dentro do IFAR, essa aula é uma aula diferente, porque normalmente nas nossas aulas regulares de história, a gente vai trabalhando período por período da história do Brasil, e nesse vídeo a gente vai trabalhar um tema que passa por diferentes períodos. Então, a gente vai falar de várias épocas da história do Brasil, usando um tema em comum entre essas diferentes épocas. E esse tema em comum desses períodos da história do Brasil que a gente vai analisar é o voto. Então a gente vai falar, seria uma história do voto, que na verdade não é uma história do voto, mas a gente vai observar diferentes situações da história do Brasil tendo o voto como um tema comum. Então a partir do voto a gente vai ver um pouquinho de diferentes momentos da história do país, ok? Então eu vou, da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, eu vou começar lendo a questão, apresentando a questão para vocês, mas eu só vou responder a questão, resolver a questão lá no final. Então a gente vai ver a questão, vai discutir os conhecimentos que essa questão exige, e aí lá no final do vídeo eu dou a resposta da questão, que é a estratégia para vocês assistirem o vídeo até o final, ok? Então, me acompanhem na resolução da questão. Então, primeiro vamos fazer a leitura. A questão diz o seguinte: poucos países têm uma história eleitoral tão rica quanto a do Brasil. Durante o período colonial, a população das vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para a escolha dos representantes à Corte de Lisboa ocorreram em 1821. Desde 1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas 52 legislaturas para a Câmara dos Deputados. E somente durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, as eleições para a Câmara foram suspensas. Esse texto é de um livro chamado História do Voto no Brasil, que é um livro que usa a história do voto, a história das eleições, para falar de diferentes momentos da história do Brasil. E aí a questão pergunta o seguinte, só estava esquecendo de dizer, essa questão é do Enem de 2011, essa questão caiu no Enem de 2011, exatamente como aparece aqui para a gente. A questão pergunta o seguinte: embora o Brasil tenha um longo histórico de eleições para o poder legislativo, em diversas oportunidades os pleitos ocorreram com sérias restrições ao pleno exercício da cidadania. Um período da história brasileira com eleições legislativas e uma restrição à cidadania política estão elencados, respectivamente, em alternativa A, diz:
República Liberal, de 1945 a 1964, e a limitação à exigência de curso superior. Então, dá o período da história e a possível limitação. Então, você vai dizer se nesse período havia eleições legislativas, e a questão já adianta que o único período que não teve eleição legislativa foi o Estado Novo. Eleição legislativa é para a Câmara de Deputados. Então você vai dizer se teve, aparentemente aqui todas as alternativas têm, o período mostrado tem eleições legislativas. Mas mesmo tendo eleições legislativas, havia uma limitação para que nem todos os brasileiros pudessem votar. Aí você vai dizer se essa limitação realmente existia nesse período, tá? Então, A, República Liberal, exigência de curso superior. Letra B, Segundo Reinado, que é de 1840 a 1889, exigência de renda. Letra C, Nova República, que é após 1985, exclusão das mulheres. Primeiro Reinado, de 1822 a 1831, exclusão dos analfabetos. E Primeira República, de 1889 a 1930, exclusão dos escravos. Todos esses períodos, pessoal, antes que alguém pergunte, né, eu não vou dar a resposta da questão agora, mas já vou dizer que todos esses períodos estão corretamente nomeados, apesar de a República Liberal às vezes é chamada de República Populista, mas, enfim, isso é um outro assunto. Mas os nomes estão corretos e os períodos estão corretos, não tem nenhum erro nem de nome nem de período. O conhecimento que essa questão exige é saber se nesse período existia essa limitação para o voto. Se essa regra para o voto, que está dizendo ali, ela realmente existia. Aí você vai falar assim, tá, professor, mas eu tenho que saber a lei eleitoral de cada época da história do Brasil? Não. Mas se você entender o contexto, o que estava acontecendo naquele período da história do Brasil, facilmente você consegue deduzir qual era a resposta correta. Então, na verdade, não é um conhecimento específico sobre o voto. Não é isso exatamente que a questão está cobrando, mas a questão está cobrando um conhecimento geral sobre os diferentes períodos da história do Brasil. Se você tem um conhecimento geral de mais ou menos como era a sociedade em cada época da história do Brasil, você vai saber qual dessas alternativas é a mais adequada, ok? Então, né, eu poderia dar essa aula falando de como era a sociedade brasileira em cada época, e aí essa aula demoraria algumas semanas, ou eu posso mostrar como era o voto em cada época. E a partir de como era o voto em cada época, a gente consegue perceber algumas características da sociedade brasileira em cada época de sua história. Então é esse convite que eu vou fazer para vocês agora, de me acompanhar nesse percurso da história do voto no Brasil, para entender um pouquinho das características da sociedade brasileira em cada momento de sua história, ok? Antes da gente falar propriamente da história do voto, e eu sempre falo isso, né? Antes da gente entrar no assunto tal, né? Enfim, eu sempre dou uma introdução, né? Sempre tem um prefácio às minhas aulas. Eu queria deixar bem claro para vocês uma coisa que é muito importante para entender a história do Brasil. Que coisa é essa? Direito de votar é uma coisa, democracia é outra. Às vezes, ou na maioria das vezes, onde tem democracia, tem direito de votar. Mas nem sempre onde você tem direito de votar tem democracia, nem sempre onde tem democracia tem direito de votar. Vou falar mais uma vez, para ficar bem claro. É muito comum que onde tem democracia tenha direito a voto, mas isso nem sempre acontece. Às vezes você tem democracia e não tem direito a voto, e às vezes você tem direito a voto, mas não tem democracia. Exemplos. Quando a gente fala, por exemplo, que um professor tem uma gestão democrática da sua sala de aula, né? Quando a gente fala de uma escola democrática, de uma gestão democrática do ensino, os alunos não votam para escolher o professor.
correto? Normalmente não. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma escola em que os alunos fazem eleições para escolher o professor. Né? O professor é determinado por outras formas, né? Mas, então, e a gente sabe, né, faz parte da cultura escolar que o professor exerce autoridade sobre os alunos e os alunos normalmente aceitam a autoridade do professor, mesmo que eles não tenham escolhido esse professor. Esse professor foi atribuído a essa turma por outros motivos, mas os alunos não votaram para escolher o professor. Aí vocês podem me dizer, tá, então isso não é uma democracia, porque não teve voto. Não. Pode ser uma gestão democrática. E esse professor que não foi escolhido pelos alunos, ele pode ter uma gestão democrática. Como? Se o professor ouve a opinião dos alunos, leva em conta a opinião dos alunos na hora de tomar suas decisões, se ele esclarece, né, deixa de forma bem clara seus critérios de avaliação, sua metodologia de ensino, se ele deixar claro o porquê que ele adota uma determinada decisão e não outra, se ele ouve os alunos, mesmo que ele não faça exatamente aquilo que os alunos estão pedindo, mas se ele ouve a opinião dos alunos, leva isso em consideração, isso é uma gestão democrática. Mesmo não tendo voto, mesmo não tendo uma eleição, é uma gestão democrática, ok? Então isso é um exemplo de democracia, de uso da democracia, sem voto, né? A democracia ela está muito mais ligada à participação popular. O voto é só uma forma de participação. Existem várias formas de participação popular. Então, não precisa necessariamente ter voto para ter democracia, ok? Por outro lado, nem sempre que se vota, se tem democracia. Um exemplo, na época da Revolução Francesa, por exemplo. Antes da Revolução Francesa, o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais. E após essa reunião da Assembleia dos Estados Gerais, que a burguesia francesa, junto com o povo, iniciam o processo da Revolução Francesa. Mas antes de iniciar a Revolução Francesa, o rei chama representantes do povo para ajudar a tomar uma decisão. E nessa reunião existe uma votação. Não existe propriamente uma eleição, mas existem votos, existe uma votação. E existem, nessa reunião da Assembleia dos Estados Gerais, representantes de todas as camadas do povo, né? Quem já estudou a Revolução Francesa comigo vai se lembrar. Tem ali representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado. Porém, mesmo tendo ali o direito ao voto, não dá para dizer que a França, antes da Revolução Francesa, era uma democracia. A França era um governo absolutista, o rei tinha poder absoluto. Ele ouvia a opinião do povo, mas ele podia não levar em consideração. E mesmo essas pessoas tendo direito ao voto, ali não era uma democracia, ok? Por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque tem muita gente que argumenta, por exemplo, que após o golpe militar em 64, aquele período da história do Brasil entre 1964 e 1985, que nós chamamos de ditadura militar, muita gente argumenta que, na verdade, não foi uma ditadura porque tinha eleições. Eles falam, não era uma ditadura. As pessoas votavam para escolher os deputados e os deputados eleitos escolhiam o presidente. Mas a gente vai ver, ao longo desse vídeo, né, um dos tópicos que a gente vai ver nesse vídeo, é que o fato das pessoas votarem não garantia que era uma democracia, porque as pessoas votavam, mas elas não tinham clareza sobre decisões que eram tomadas, elas não tinham informações sobre o que estava acontecendo, elas não tinham uma visão completa do que estava acontecendo no país naquele momento, muitas informações eram omitidas e essas pessoas também não tinham um amplo direito de escolha. Muitas vezes elas eram limitadas a poucas opções e opções direcionadas pelo governo. E além disso, tem um outro detalhe, né? Falava assim, o Brasil era uma democracia e era um parlamentarismo, né? No parlamentarismo, o chefe do governo é escolhido pelo parlamento, não por eleições diretas. Mas eu vou explicar isso melhor depois. Mas enfim, eles diziam,
As pessoas escolhiam os parlamentares e os parlamentares escolhiam o presidente. Isso é uma forma de democracia. Só que na prática, os parlamentares escolhiam o presidente. Só que o presidente tinha poder para dissolver o parlamento. Se ele não gostasse da Câmara dos Deputados, ele podia tirar todos os deputados e chamar novas eleições. Então, isso não é uma democracia, porque na democracia a soberania popular tem que ser respeitada. Então, se os deputados foram eleitos pelo povo, o presidente não pode tirar os deputados. Então, por isso que o período a partir de 1964 é de fato uma ditadura e não é uma democracia. Mesmo tendo direito ao voto, não era uma democracia, ok? Mas a gente vai falar melhor disso ao longo do vídeo, tá? É só para deixar bem claro que direito de votar e democracia são coisas diferentes, que muitas vezes andam juntas, mas nem sempre, ok? Bom, então vamos lá para o começo. Primeiras eleições no Brasil. As primeiras eleições que aconteceram no Brasil aconteceram apenas 32 anos após o descobrimento. E quem já estudou o período colonial comigo já deve se lembrar que, na verdade, a colonização do Brasil, de fato, não começa em 1500. 1500 é o descobrimento ou achamento do Brasil. Mas, né, por que achamento? Tema para outro vídeo. Mas a colonização, de fato, começa em 1530. Né? Em 1500, Cabral chega no Brasil, legal, achamos novas terras, foram embora. Só em 1530 que o rei de Portugal fala, não, aquelas terras que o Cabral achou lá 30 anos atrás, vamos usar para alguma coisa. Aí começa a colonização. Em 1532 é fundada no Brasil a primeira vila, né, o primeiro povoamento de colonos, né, portugueses que vieram para o Brasil e para ficar no Brasil. Daí inicia-se a colonização. E essa vila é uma unidade administrativa, né? A vila seria, na época ali do Brasil colonial, um povoado que ainda não é um município, ainda não é uma cidade, mas já tem uma administração própria. E quem administra uma vila ou uma cidade é o Conselho Municipal. O Conselho Municipal é o que dá origem à Câmara de Vereadores. No início da história do Brasil não existia a figura do prefeito. Quem governava a cidade era o Conselho Municipal. Então, eram representantes dos moradores que eram eleitos ali para governar a vila. E a primeira vila do Brasil foi a Vila de São Vicente, que deu origem à cidade de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo. Não confundam com a cidade gaúcha de São Vicente do Sul, que é outra coisa, não tem nada a ver. A Vila de São Vicente deu origem à cidade de São Vicente no estado de São Paulo, ok? Esses primeiros representantes, né, essa primeira eleição, foi uma eleição indireta. O que é uma eleição indireta? Eleição indireta é uma eleição em que você vota não para escolher quem vai ocupar o cargo. Você vota para escolher quem vai ocupar o cargo. Como assim? Nessa eleição para o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, foram escolhidos 6 representantes. Escolheram 6 pessoas. Então, os súditos do rei ali na Vila de São Vicente votaram e escolheram 6 pessoas. E essas 6 pessoas ficaram encarregadas de escolher os conselheiros municipais. Então, isso é uma eleição indireta. Uma eleição direta é quando você vota para escolher quem vai ocupar o cargo, como é aqui no Brasil, a prática comum. Nós votamos para escolher vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente. Se a gente votasse em pessoas e essas pessoas escolhessem o ocupante do cargo, aí seria uma eleição indireta. Onde é assim? Um exemplo de país no mundo que tem eleições indiretas. A Alemanha. A Alemanha tem eleições indiretas e eleições diretas, né? A Alemanha tem 2 chefes, digamos. A Alemanha tem um presidente e a Alemanha tem hoje uma primeira-ministra, né? É diferente do Brasil. O presidente, ele representa o país. Então, ele representa o país externamente, digamos. Mas quem chefia, quem administra é a primeira-ministra da Alemanha.
E a primeira-ministra ela é escolhida pelos deputados. Então, na Alemanha, as pessoas votam nos deputados e os deputados escolhem a primeira-ministra. Isso é uma eleição indireta. Mas também tem uma eleição direta para presidente. São dois cargos que existem na Alemanha. Ok? No Brasil, nós tivemos um período de parlamentarismo. Talvez apareça aqui no vídeo, mas enfim, se não aparecer, em outro momento eu comento. Então, isso é eleição indireta. E um fato interessante sobre essas primeiras eleições no Brasil é que as autoridades portuguesas elas não podiam estar presentes nos locais de votação. Por quê? Eles achavam que se tivessem ali autoridades portuguesas, né, pessoas da administração portuguesa, soldados, enfim, pessoas importantes e poderosas nos locais de votação, os eleitores poderiam se sentir intimidados e coagidos a votar nos candidatos que agradassem essas autoridades. Então, essas autoridades não podiam estar nos locais de votação, para não intimidar os eleitores. E a gente vai ver que ao longo da história do Brasil, essa tática da intimidação se tornou recorrente em alguns momentos, ok? Prosseguindo. Durante todo o período colonial, ou praticamente todo o período colonial, só havia eleições no Brasil para se escolher os representantes das câmaras municipais. As vilas e cidades do Brasil, os moradores, né, das vilas e cidades do Brasil, escolhiam os seus conselheiros municipais, né, a sua Câmara de Vereadores, né, o seu Conselho Municipal, que é quem vai administrar o local. Não existia a ideia de governadores, o Brasil não era dividido em estados, era dividido em capitanias, e quem escolhia quem governava as capitanias era o próprio rei de Portugal. O Brasil tinha um governo geral, ou um vice-rei, dependendo do momento da história, e quem escolhia era o rei de Portugal. Só as administrações municipais que eram escolhidas pelos cidadãos. E o Brasil, durante todo o período colonial, fez parte do Império Português, que era um império absolutista, não era democracia. Então, de novo, é um momento da história do Brasil que você tem voto, mas não tem democracia. Só em 1821 acontecem eleições que não são para escolher conselheiros municipais. Em 1821, os brasileiros, entre aspas, porque o Brasil ainda faz parte do Império Português, escolheram 72 deputados que iam representar o Brasil nas cortes. O que é as cortes? Quem está assistindo a novela das 6, a Novo Mundo, lá no começo da novela aparecem as cortes. O que é as cortes? Portugal estava passando por uma revolução e os portugueses queriam que Portugal deixasse de ser um país absolutista, né? Queriam criar uma constituição para Portugal e colocar limites no poder do rei. Quem era o rei de Portugal nessa época? Dom João VI. Onde estava Dom João VI? No Brasil. Então assume um governo provisório em Portugal e esse governo provisório reúne as cortes. O que é as cortes? É uma reunião com representantes de todo o império, de Portugal e de todas as colônias. E eles chamam esses representantes para fazer uma constituição para Portugal e colocar limites ao poder do rei. E o rei Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal. E eles pedem para os brasileiros elegerem 72 deputados, e os brasileiros felizes elegeram 72 deputados, mandaram para Portugal pensando, nossa, agora Portugal nos reconhece como parte do reino português. E não, na verdade as cortes queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Enquanto Dom João VI estava no Brasil, o Brasil adquiriu uma série de privilégios dentro do Império Português e as cortes queriam acabar com todos os privilégios do Brasil, por isso que um ano depois o Brasil proclama sua independência. Mas isso é um outro assunto. Então os brasileiros escolheram ali 72 deputados. Pela primeira vez houve eleições... a palavra não é muito correta, mas eleições nacionais. Não dá para falar em nacionais porque o Brasil não era propriamente uma nação, não era um país independente. Então, mas eleições que englobavam todo o Brasil. E nessas eleições os analfabetos podiam votar. E isso é um detalhe muito interessante, porque depois, ao longo da história do Brasil, só muito recentemente os analfabetos puderam voltar a votar. Isso tem menos de 40 anos. 40 anos atrás, analfabetos não podiam votar. Então isso é algo para se pensar também. É algo interessante, né?
que os analfabetos sempre foram uma parcela muito grande da população brasileira e uma parcela muito vulnerável. E é interessante a gente pensar que uma parte muito vulnerável da população não tinha direito a voto. Enfim, é algo para se refletir, para se levar em consideração quando a gente vai falar da história da democracia e da história do voto no Brasil. Outros detalhes, não existiam partidos políticos. O Brasil era parte do Império Português e Portugal era um reino absolutista, então não fazia sentido existirem partidos políticos. Não existia a organização partidária que nós temos hoje. E outro detalhe é que o voto era aberto, o voto não era secreto. Então todo mundo sabia em quem as pessoas tinham votado. Isso é um problema porque a pessoa pode ser subornada, chantageada, ameaçada. Então o voto aberto, ele dificulta a democracia, porque uma pessoa pode interferir no voto da outra, a partir do momento que a pessoa tem que revelar o seu voto para todo mundo, ok? Do Brasil colônia a gente vai para o Brasil imperial, né? Então em 1822 o Brasil se torna um país independente e quando se torna um país independente cria sua primeira constituição, né? Durante o governo de Dom Pedro I, que proclama a independência do Brasil e se torna o primeiro imperador do Brasil. E para criar a primeira constituição do Brasil, os brasileiros são convocados por Dom Pedro a eleger deputados para a Assembleia Geral Constituinte. Então Dom Pedro ordena, né, ele reúne uma equipe de sábios e juristas, enfim, para criar uma legislação eleitoral, que o Brasil não tinha, porque era colônia, né, criar regras para eleições, e com base nessa legislação eleitoral, os brasileiros escolhem a Assembleia Geral Constituinte, que seriam os deputados que criariam a primeira Constituição do Brasil. A Constituição é o documento que reúne ali a base para todas as leis de um país. As eleições no Brasil imperial, elas tinham algumas características. Primeira característica, o voto era censitário. O que isso quer dizer? Só pode votar quem tem uma determinada renda ou quem tem propriedades. E geralmente, para votar você tem que ter uma determinada renda, para se candidatar a um cargo você tem que ter uma renda um pouco maior, e quanto mais alto o cargo a que você se candidata, maior é a renda que você tem que ter. Qual que é o problema disso? Quem não tem propriedade, quem não tem renda, quem é mais vulnerável na sociedade não pode votar. Então os mais pobres eram excluídos. Aí você pode dizer, tá, professor, mas isso é um absurdo. Por que que as pessoas permitiam que isso acontecesse? Existem teorias políticas relativamente bem fundamentadas para dizer isso. Quando eu digo bem fundamentadas é do ponto de vista teórico, não estou dizendo que eu concordo, tá? Se a gente voltar para a época da Revolução Francesa, a gente tem basicamente dois grupos, influenciados pelas ideias iluministas. Entre os iluministas você tinha aqueles que defendiam que todo cidadão tinha que votar, que o voto devia ser universal, devia ser aberto a todos os cidadãos, e você tinha aqueles que achavam que só os cidadãos bem preparados podiam votar, que não devia ser um direito de todos, mas um direito, um privilégio para alguns cidadãos. E esses que entendiam o voto como um privilégio, eles se perguntavam, tá, mas como é que eu vou determinar quem tem condições de votar e quem não tem condições de votar? Eles pensavam o seguinte, se uma pessoa tem propriedades, essa pessoa tem medo de perder o que tem. Então ela vai agir de forma cautelosa. Se ela vai agir de forma cautelosa, ela vai tomar decisões mais racionais e de forma mais ponderada. Se uma pessoa não tem posses, ela não tem nada a perder, então ela pode tomar decisões irresponsáveis, decisões sem refletir muito, decisões que podem prejudicar os demais. Então, quem não tem propriedade, não tem o que defender, então pode agir de forma irresponsável. Então eles achavam que só quem tinha propriedade podia votar por esse motivo, porque quem não tem propriedade não tem compromisso com nada, isso era o que eles pensavam.
Claro que a gente pode argumentar o contrário, né? Tá, a pessoa não tem nada, mas ela quer ter o mínimo para sobreviver. E para que ela tenha o mínimo para sobreviver, ela tem que participar das decisões políticas do país. Então, por isso que existe, né, esse debate. Por isso que hoje em dia o voto é universal, porque se entende que todo mundo tem que contribuir para a melhoria da sociedade, não é só quem tem propriedade, mas o empregado, o trabalhador, ou mesmo o desempregado, mesmo a pessoa miserável, ela quer ter uma vida melhor. E ela tem direito de dar a sua opinião para que a sociedade melhore também para ela. Ok? Então, por isso, a ideia do voto censitário... E o voto censitário foi comum em muitos países, tá, gente? Não é uma invenção brasileira. Existia na Europa, existia nos Estados Unidos, existia em vários países do mundo. Ok? Outra característica da votação no período imperial. Quando eu falo período imperial, é primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, tá? Governo de Dom Pedro I, governo dos regentes, governo de Dom Pedro II. Nesse período também tinha o voto por procuração. O que é o voto por procuração? Eu posso fazer uma procuração, né, uma carta de próprio punho, autorizando uma pessoa a votar no meu lugar. Então, se eu tenho direito a voto, né? Sou um cidadão, eu tenho direito a voto. Eu posso dar uma procuração para outra pessoa usar o meu direito no meu lugar. Isso é o voto por procuração. Então, pessoas podiam transferir o seu direito a voto para outras pessoas. Então, a mesma pessoa podia votar várias vezes, porque ela podia usar o voto dela e conseguir ser procuradora dos votos de outras pessoas. Não existia título de eleitor. O mesário era responsável por identificar se a pessoa era a pessoa mesmo e se ela já tinha votado ou não. Com isso, muitas pessoas votavam se passando por outras. Então, com isso, morto votava, defunto votava. Tinha gente que votava 2 vezes, tinha gente que votava várias vezes. Então, né, vocês podem perceber que as fraudes eram muito fáceis de acontecer nesse momento. Né? E no Brasil imperial, quem governa o Brasil é o imperador. Então não tem uma eleição para imperador. O cargo é hereditário e vitalício. As pessoas votavam para escolher o quê? Elas votavam para escolher a administração municipal e para eleger os deputados que iam atuar em nível de império, o que equivaleria hoje aos deputados federais, né? Os deputados que vão trabalhar em nível nacional. Não existia eleição para senador, os senadores eram escolhidos pelo próprio imperador. Não existia eleição para presidente de província. As províncias no Brasil imperial eram os estados do Brasil republicano, as divisões administrativas do país. O presidente de província equivale ao governador de estado hoje. Quem escolhia os presidentes de província era o imperador. Então, as eleições no Brasil imperial também eram limitadas, não era para todos os cargos. Então, o Brasil estava tentando se transformar numa monarquia, numa democracia, mas ainda era uma monarquia muito autoritária, porque o imperador escolhia vários cargos, né? As eleições era para poucos cargos. Ainda no Brasil imperial, no ano de 1855, surge o título de eleitor, que estou mostrando para vocês aqui na imagem. Em 1855 foi criada a Lei Saraiva, né? O Saraiva foi um jurista da época do Brasil Imperial que deu a ideia, né, que criou esse projeto de lei para que surgisse um título de eleitor para evitar as fraudes, né? Você tem lá um documento comprovando que a pessoa, primeiro, tem direito a voto, que às vezes uma pessoa que não tinha direito ia lá e votava, e segundo, para tentar fazer com que a pessoa votasse só uma vez, né? Você chegou lá com seu título de eleitor, votou, a pessoa, se chegar outra pessoa com o mesmo título de eleitor, ela não consegue votar de novo, né? Então, o objetivo era conter as fraudes. Só que você tinha um problema, porque o título eleitoral não tinha foto. Então, uma pessoa podia votar numa determinada zona eleitoral usando aquele título de eleitor, e aí ela podia passar o título de eleitor para outra pessoa, que ia dizer que era ela, porque não tem foto, não tinha como comprovar,
e ela ia votar em outra zona eleitoral. Né? Então, tinha fraudes mesmo assim. Né? E também aquela coisa de morto votar, podia acontecer. Você podia pegar o título eleitoral de um morto e ir lá e votar no lugar dele. Né? Então, as fraudes continuaram acontecendo. Não resolveu o problema das fraudes. Mas o fato de haver uma lei tentando diminuir as fraudes mostra que as pessoas davam importância ao ato de votar. Mesmo as eleições sendo muito direcionadas, sendo muito controladas pelas elites, pelo próprio imperador que forçava determinados resultados, às vezes mandava fraudar as eleições para ganhar quem ele queria, mesmo com todos esses problemas, as pessoas já reconheciam a importância do direito ao voto, ok? Em 1889 nós temos a Proclamação da República. Com a Proclamação da República, o Brasil se torna uma república federalista presidencialista. Não tem mais províncias, tem estados, os estados têm governadores, cada estado tem uma assembleia legislativa, então tem deputados estaduais, existem deputados federais, os senadores são eleitos pelo povo e o governante máximo, né, o representante do poder executivo, também é eleito pelo povo. E as câmaras municipais tem, né, os vereadores eleitos e tem os prefeitos que são eleitos. Então, todos os cargos legislativos e executivos, o povo escolhe na República. Então, a ideia era que com a República a democracia aumentasse, ou seja, a participação popular aumentasse. Só que na prática isso não acontece, porque logo após a proclamação da República, em 1889, né, nos primeiros anos da República, só podiam votar homens maiores de 21 anos. Se só podiam votar homens maiores de 21 anos, menores de 21 anos não podiam votar. Mulheres não podiam votar. Quando você tira mulheres, você já tira metade da população. Analfabetos não podiam votar. E mais da metade da população brasileira nessa época era analfabeta. Mendigos não podiam votar. Você tinha que comprovar residência, você tinha que comprovar um emprego, uma renda. Então, o mendigo não podia votar. Soldados rasos, soldados de baixa patente, não podiam votar. Não podiam participar da política, os soldados. Porque eles estão a serviço da República, então eles não podiam votar. Indígenas não podiam votar. Indígenas não eram considerados cidadãos. Aliás, ainda hoje a legislação brasileira vê o indígena como um tipo diferente de cidadão. Cidadania indígena não é integral, mas isso é uma outra discussão. Integrantes do clero, padre, bispo, não podia votar. Então toda essa galera não podia votar. Então assim, na prática, era uma porcentagem muito pequena da população brasileira que votava na República. Então se o objetivo da República era aumentar a participação popular, não deu certo. Mas na verdade o objetivo da República era fortalecer as elites que proclamaram a República. Mas isso é um outro assunto. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República, que foi quem chegou para o imperador Dom Pedro II e falou: Dom Pedro II, vaza, o Brasil não é mais império, agora é República, beijo, tchau. Quando ele proclamou a República, ele governou o Brasil de forma provisória entre 1889 e 1891. Em 1891 ele foi eleito e o seu vice-presidente era o Marechal Floriano Peixoto. Então percebam que o primeiro presidente do Brasil e o primeiro vice-presidente do Brasil eram militares. Parênteses. A proclamação da República foi um golpe militar. O primeiro golpe militar da história do Brasil foi a proclamação da República. Fecha parênteses. Só que o Marechal Deodoro ele não foi eleito através de eleições diretas. O Marechal Deodoro ele foi eleito em eleições indiretas. Como assim? Os eleitores, o povo, né, que a gente viu que não era bem o povo, era só algumas pessoas. O povo escolheu deputados e os deputados escolheram o primeiro presidente do Brasil. Então, a primeira eleição para presidente seria por voto indireto, isso foi estabelecido nas leis, e as outras, voto direto. E, bem breve, Marechal Deodoro tentou dar um golpe, tentou governar como ditador,
e aí ele tomou um contragolpe, ele deu um autogolpe, tipo, ele deu um golpe nele mesmo para ele deixar de ser presidente e virar um ditador. Aí um oficial da Marinha conseguiu reunir membros das Forças Armadas para evitar o golpe, para resistir o golpe, e obrigou o Marechal Deodoro a renunciar. Então, o primeiro presidente do Brasil era um militar e já tentou dar um golpe de Estado e governar de forma autoritária. E aí, quando ele renuncia, assume o vice, que era o também militar, Marechal Floriano Peixoto. Só em 1894 que vai ser eleito o primeiro presidente civil e também o primeiro presidente em eleições diretas, que o povo votou diretamente para escolher o presidente, que é o presidente Prudente de Moraes. Em homenagem a ele, que no interior de São Paulo tem uma cidade chamada Presidente Prudente. De 1889 a 1930 é a primeira fase da República Brasileira e a gente chama essa primeira fase de República Velha. Essa República Velha é dividida em dois períodos. O primeiro período é a República da Espada, que é o período em que os militares governaram, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, de 1889 a 1894. E a partir de 1894 começa o período que a gente chama de República do Café com Leite. Esse período ficou conhecido dessa forma porque São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil, e Minas Gerais, que era o maior produtor de gado do Brasil, se alternavam na presidência. Numa eleição ganhava o indicado pelo estado de São Paulo, na outra eleição ganhava o indicado pelo estado de Minas Gerais. Mas por que isso acontecia, né? Só São Paulo e Minas Gerais ganhavam as eleições para presidente. Por conta de como eram feitas as eleições nesse período. Primeiro, voto aberto. Todo mundo sabia em quem você votava. Então, se o voto é aberto, a pessoa pode ser chantageada, pode ser enganada, podem comprar o voto dela, podem ameaçar a pessoa, enfim, tem inúmeras formas de coagir uma pessoa a votar. Como o voto é aberto, alguém pode vir e te obrigar a votar em quem ela queira, ou te convencer, te subornar, enfim. E como São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos, tinham as pessoas mais politicamente e economicamente mais poderosas do Brasil, elas influenciavam as eleições no resto do país. De modo que os aliados de São Paulo e de Minas Gerais forçavam as pessoas a votar no candidato indicado ou por São Paulo ou por Minas Gerais. Então, você tem o voto aberto. Fraudes eleitorais, muita fraude, mas fraudes absurdas, que daqui a pouco eu vou dar uns exemplos. Assim, fraude de ter muito mais voto que eleitor, de ter... assim, morto votando, eu sempre falo do morto votando porque sim, tinha morto que votava, criança que votava. Claro, quando eu falo morto que vota é a pessoa que usa o título de eleitor da pessoa morta, né? Não é o fantasma que vai lá votar, mas enfim. E você também tinha as fraudes, né? E assim, fraudes descaradas, assim, de na hora de contar os votos, jogarem fora os votos do candidato que não queriam que ganhasse. De contar errado de propósito, sabe? Tem, assim, as coisas mais absurdas. E você tinha o voto de cabresto, que é representado nessa imagem. O que é o voto de cabresto? Cabresto é aquela parada que você põe no cavalo para guiar o cavalo, né? Ou a mula, ou o burro, enfim, o seu equino favorito. E esse voto de cabresto era chamado dessa forma porque era como os poderosos, né, as elites das diferentes regiões do Brasil conseguiam induzir os eleitores a votar. Fosse por compra de votos, fosse por troca de favores, tipo, vota no meu candidato que eu te arrumo um emprego, vota no meu candidato que eu te arrumo comida, vota no meu candidato que eu te consigo uma determinada coisa, ou por ameaça violenta mesmo, né? O voto é aberto, então eu posso mandar um capanga armado, um jagunço, ficar de olho lá e ver. Ah, você votou no candidato aqui que o coronel mandou? Ah, votou, ótimo. Ah, não votou não? Peraí, vamos ali conversar com a minha arma. Então, por isso o voto de cabresto, né? E teve eleições no Brasil nesse período que às vezes tinha dois... Né,
o homem poderoso de uma determinada região é o coronel. Né? Em outra aula eu explico por que coronel. Mas às vezes numa cidade você tinha dois coronéis rivais, e aí a campanha eleitoral era literalmente trocar tiro um com o outro. Ganhava a eleição quem tinha mais jagunços ou jagunços com a mira melhor. Então não era um processo democrático de discussão, era violento, era com base na força. Exemplos de eleições desse período, os mais bizarros possíveis, mas eu escolhi dois. Um dos exemplos que eu gosto muito é no estado do Rio de Janeiro, que numa dessas eleições foram eleitos 2 governadores. Por quê? Porque tinha voto suficiente para eleger 2 governadores. Como assim? Digamos que num determinado lugar você tenha 100 eleitores. Para que o político seja eleito, ele tem que ter a maioria desses 100 votos. Então, digamos que ele tenha que ter 51 votos. Então, se você tem um dos candidatos recebe 51 votos, é mais da metade dos 100, então ele é eleito. Acontece que nessas eleições tinha, digamos, 100 eleitores, mas tinha 200 votos e tinha 2 candidatos com 51 votos. E aí tiveram que eleger 2 governadores, porque tinha 2 pessoas com voto suficiente para ganhar. Entenderam a bizarrice da fraude? Tinha mais votos, tinha mais que o dobro de votos do que eleitores. Né? Tinha 2 vezes mais voto na urna do que eleitor. Então tiveram que eleger 2 governadores. Porque provavelmente os 2 fraudaram, né? Então não tinha como saber quem que ganhou de verdade. E o outro exemplo muito bom é o Washington Luiz. O Washington Luiz foi o último presidente desse período. O Washington Luiz ele foi prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo e presidente do Brasil. O Washington Luiz foi eleito presidente do Brasil com 99% dos votos. Porque ele era um excelente candidato e todo mundo amava ele? Não. Porque fraudaram as eleições. Botaram tanto voto falso e comprado e roubado e por ameaça que ele juntou 99% dos votos e foi eleito presidente do Brasil. Então, é um período em que as eleições não têm credibilidade nenhuma. Então, o povo não dava a mínima para as eleições. As eleições era algo que interessava os políticos, as elites, os poderosos. O povo, por isso que as pessoas vendiam o voto, trocavam o voto por favor, porque para ela não fazia diferença nenhuma em quem ela ia votar. Né? Afinal de contas, não é o voto dela que está escolhendo, é o poder de fogo do candidato. Então, as pessoas não davam a mínima para as eleições nesse período. Bom, o período ali da República Velha e da República do Café com Leite termina com Getúlio Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas, com apoio de vários grupos da sociedade brasileira, incluindo militares. Então o golpe de Getúlio Vargas não foi exatamente um golpe militar, mas teve a ajuda dos militares. Ele dá um golpe tirando Washington Luiz da presidência. O contexto era assim, Washington Luiz ele era de São Paulo, então no acordo do Café com Leite o próximo presidente tinha que ser de Minas, só que aí o Washington Luiz bancou a candidatura do Júlio Prestes, que era de São Paulo, aí São Paulo e Minas racharam. Nisso que São Paulo e Minas racharam, outros estados se fortaleceram, lançaram Getúlio Vargas como candidato, né? O Getúlio Vargas que é daqui do Rio Grande do Sul, lançaram ele como candidato, só que aí o Washington Luiz usou seu poder como presidente para fraudar as eleições, ganhou o Júlio Prestes, os outros candidatos não aceitaram, revoltas e golpe de Estado, Getúlio Vargas assume. Então, em 1930, Getúlio Vargas assume num governo provisório. Só que esse governo provisório começou a durar demais. Só que durante o início desse governo provisório, Getúlio Vargas adota uma série de medidas, que é por isso que eu chamo aqui das contradições do Getúlio Vargas. Ele adota uma série de medidas que aparentemente vão aumentar a democracia no Brasil. Por exemplo, o mais significativo de todos, em 1932, o governo provisório de Getúlio Vargas aprova a lei que permite que as mulheres votem no Brasil. Então as mulheres ganham o direito de votar em 1932.
mas elas só vão votar de fato em 1945. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas elas ganham o direito de votar em 1932. Só que, e também durante esse período do governo provisório, Getúlio Vargas cria o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, que existe até hoje, e os Tribunais Regionais Eleitorais, que são os TREs, que são órgãos do Poder Judiciário que fiscalizam as eleições. E são órgãos muito importantes para combater as fraudes e para, fiscalizar o processo eleitoral. Então, são medidas para ajudar a democracia e melhorar a participação popular. Só que em 1937, Getúlio Vargas dá um outro golpe. Porque assim, ele está sempre falando, vamos criar uma Constituição nova, daqui a pouco vai ter eleições, esse governo é provisório. Isso em 1930, aí passou 32, 34, 36, 37, ele falou, não vai ser mais provisório não, vou assumir como ditador mesmo. Então ele passa a ser oficialmente ditador. Acaba com a democracia no Brasil e é no Estado Novo, de 1937 a 1945, o único período que não tem eleição nem para deputado. Na ditadura militar teve eleição para deputado, mas aqui nem para deputado. Por isso que eu disse que as mulheres ganham o direito de votar em 1932, mas elas só vão votar para presidente em 1945, quando termina o Estado Novo, ok? Então, por isso que o Getúlio Vargas tem essas contradições. Ele melhora a legislação eleitoral e depois tira o direito das pessoas de votar. Então, Getúlio Vargas é uma figura muito contraditória da história do Brasil. E aí vem outro caso muito interessante. Em 1945 acaba o Estado Novo, Getúlio Vargas sai, o Brasil volta a ser uma democracia, tem eleições para presidente, ganha as eleições o general Eurico Gaspar Dutra, que por sinal tinha apoio de Getúlio Vargas. Mas enfim, isso é outro assunto. E o que é muito interessante nessa época é que as cédulas, não era assim, você ia num local de votação, a pessoa te dava uma cédula, é que vocês já nasceram já tinha urna eletrônica, mas vocês devem saber que tinha, em outros países ainda é assim, você tem lá a cédula de papel com o nome dos candidatos, você faz o xizinho no nome do candidato e coloca dentro da urna. Nessa época não era assim, nessa época era assim, a equipe de campanha dos candidatos distribuía para as pessoas cédulas com o nome do candidato. Só o nome de um dos candidatos. Então a equipe do Dutra dava, como está aqui na tela para vocês, para presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra. Aí o cara pegava o papel e falava assim, legal, quero votar no Dutra. Ia lá e colocava esse papel na urna. Aí tinha o outro que queria votar no outro candidato. Aí ele pegava o papel da equipe de campanha do outro candidato. Então, quem fazia as cédulas eram os próprios candidatos e os próprios candidatos, e eles colocavam na cédula só o nome do candidato, não colocavam o nome dos outros. Então, aí a pessoa pegava na rua a cédula que ela achava do candidato que ela queria, ia lá e colocava dentro da urna. Era assim. Só em 1955 que o Tribunal Superior Eleitoral falou, não, peraí, vamos organizar esse negócio, vamos criar cédulas, colocar nas zonas eleitorais, aí a pessoa pega a cédula oficial com o nome de todos os candidatos, faz o xizinho, coloca na urna. Então, antes disso, vocês veem que era um negócio bem amador, assim, e fácil de ter fraude também. Muito tranquilo, você chegar lá e sorrateiramente colocar 2 papeizinhos, colocar 3 papeizinhos. Então, não era também assim 100% confiável esse processo. Esse processo, o Brasil se mantém um país democrático até 1964, tendo eleições regulares. Nesse período, o mandato do presidente era de 5 anos, então a cada 5 anos você tinha eleições presidenciais, você tinha as eleições municipais, estaduais, enfim. O Brasil continua elegendo até que em 1964 a gente tem um golpe militar. Só brevemente, em 1962, os militares queriam derrubar o presidente, mas eles conseguiram ali um meio termo que era transformar o Brasil num parlamentarismo. Era um parlamentarismo que, na prática, o presidente não governava, quem governava era o primeiro-ministro escolhido pelos deputados. Só que aí teve um plebiscito, uma consulta popular, e os brasileiros escolheram um regime presidencialista. E aí o presidente voltou a ter poder
como chefe de governo. Então o Brasil teve um períodozinho ali de parlamentarismo, de 2 anos. Menos de 2 anos, na verdade, foi entre começo de 62, final de 63, algo assim. Enfim, aí em 1964 a gente tem um golpe militar. Os motivos do golpe, as razões do golpe é para outra aula, tá? Mas é interessante a gente pensar, a gente saber que nesse momento existe um golpe militar. O que é um golpe? Você tem uma ordem, uma legislação estabelecida e um grupo assume o poder ou tira quem está no poder contrariando as leis. Não existia nenhuma lei que permitia que o exército ou quem quer que fosse tirasse o presidente da República e entrasse no lugar. E, aliás, não existe hoje. Muita gente fala assim, porque tem um artigo da Constituição brasileira que permite a intervenção das forças militares. Não, isso é viagem. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre isso, mas não existe um artigo da Constituição brasileira que permite intervenção militar. Existe um artigo da Constituição brasileira que diz que qualquer um dos 3 poderes, se tiver suas competências invadidas por outro poder, pode chamar o exército para ajudar, mas não é intervenção militar no sentido do exército assumir o governo, não. Mas enfim, isso é um outro assunto. Em 1964, então, quando assume o governo militar acaba com um voto direto para presidente, governador, senador e prefeito. O presidente seria escolhido pela Câmara dos Deputados, pela Assembleia Legislativa, pelo Congresso. Os governadores seriam indicados pelo presidente, então não tinha eleição para governador, por isso que eles eram chamados de governadores biônicos, eles eram indicados pelo presidente. Não tinha eleição para senador, os senadores eram indicados pelas Assembleias Legislativas Estaduais, não pelo povo, e os prefeitos... durante o período militar teve diferentes legislações, mas durante todo o período os prefeitos das capitais e das cidades consideradas estratégicas eram escolhidas pelo governo militar. Não tinha eleição para prefeito nas capitais e nas cidades consideradas estratégicas. Então o presidente passou a ser escolhido pelo Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional era escolhido pelo povo, então as pessoas votavam e os eleitores escolhiam, as pessoas votavam para escolher os deputados e os deputados escolhiam o presidente. Então, em 1964, os militares assumem que seria um governo provisório para acabar com a ameaça comunista. Só que em 1968, com medo de que essa ameaça comunista ainda não tivesse sido superada, e, enfim, num outro dia a gente pode conversar sobre isso, mas em 1968 o Brasil não passava exatamente por uma ameaça comunista. Tinha meia dúzia de comunistas tentando fazer a revolução, mas que não tinha a menor chance de conseguir. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Então, em 1968, com medo dessa ameaça comunista, o Exército cria o Ato Institucional número 5. O que eram os atos institucionais? Assim, a Constituição brasileira deixou de valer e o governo começou a governar, através de decretos. Então, os atos institucionais eram normas que meio que substituíam a Constituição, ou que complementavam a Constituição. E o ato institucional número 5, antes dele teve outros, e depois dele teve outros também. Foram vários atos institucionais. Mas o número 5 foi o que mais claramente foi contra a democracia, porque ele fechou o Congresso e cassou o mandato dos deputados de oposição. Então, os deputados que foram eleitos pelo povo perderam seus mandatos. E perderam também seus direitos políticos, não podiam se candidatar de novo. Então percebam que o governo fala assim, beleza, tem eleições, mas só pode se candidatar quem eu quero. Quem eu não quero não se candidata. Então não é bem uma democracia. Também com o Ato Institucional número 5 foram extintos os partidos políticos. Então no Brasil existiam vários partidos políticos e eles foram extintos. E o governo criou um sistema de bipartidarismo, ou seja, só existia 2 partidos, o partido a favor do governo e o partido contra o governo. O partido a favor do governo era a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o partido contra o governo era o MDB, a Mobilização Democrática Brasileira. O MDB de hoje é o mesmo MDB dessa época? Não exatamente. Nesse período, muitos políticos, quando acaba a ditadura militar, muitos políticos que faziam parte do MDB criaram o PMDB, que é o Partido da Mobilização Democrática Nacional.
E aí esse PMDB é que dá origem ao MDB atual. Então o nome é o mesmo, mas as ideias, as práticas não são exatamente as mesmas, né? Aliás, é bem diferente na verdade. Então você tinha só quem era a favor do governo e quem era contra. Então não tinha várias ideias, várias correntes, era só ou você é a favor ou você é contra. Um ambiente radicalizado e polarizado. Não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida. Um ambiente que só tem dois lados. Era isso que acontecia. E o governo que fez assim, não podia ter vários partidos. Então, se dentro do MDB tivessem ideias diferentes, eles tinham que se virar e entrar num acordo. E na Arena a mesma coisa, só que como a Arena era a favor do governo, então normalmente eles concordavam. Dentro do MDB tinha mais ideias diferentes, então era mais difícil de entrar em acordo, mas mesmo assim eles se uniram contra a ditadura. Enfim, além de tudo isso, o ato institucional número 5, ele normatiza a censura, que teve no governo de Getúlio Vargas também. O que é a censura? A imprensa, os meios de comunicação só podem exibir, e também os artistas, as músicas, enfim, só podem expor obras, só podem dar notícias, enfim, só podem comunicar aquilo que o governo autoriza. E o governo censurava, podia censurar coisas que eles achassem contra a moral, contra a religião, contra os bons costumes, mas também contra o governo. Então, as pessoas não recebiam as notícias de tudo que estava acontecendo. Então, como as pessoas só recebiam boas notícias do governo, elas achavam que o governo era ótimo, votavam nos candidatos do governo. E dos políticos de oposição só recebiam notícias, ou recebiam notícias criticando a oposição, ou não recebiam notícia nenhuma. Então as pessoas tendiam a não votar na oposição. Então era assim que, mesmo tendo direito ao voto, né, com todas essas medidas, mesmo os cidadãos tendo direito ao voto, não era uma democracia, porque esse voto era limitado, as pessoas eram induzidas a votar sempre a favor do governo, ok? E também o governo tinha a possibilidade de fechar o Congresso. Quem escolhe o presidente é o Congresso, mas se o presidente discorda do Congresso, ele fecha o Congresso e convoca novas eleições. E ele pode caçar deputados, e ele pode caçar os direitos políticos. Então, assim, tem um deputado incomodando, vou caçar o mandato desse deputado e impedir que ele se candidate. Nunca mais ele vai se candidatar. E aí? E aí as pessoas que votavam nesse cara não podem mais votar nele. Então, é assim que a ditadura militar manipulava, né, as eleições. Não com fraudes. Até tinha fraudes na ditadura militar. Eles até utilizavam o expediente das fraudes, mas tinha outros mecanismos até mais eficientes do que a própria fraude. Ainda nesse período da ditadura militar, em 1972, devido à grande pressão popular, voltam as eleições para senadores e prefeitos, exceto nas capitais. As capitais e cidades consideradas estratégicas não tinham eleição para prefeito, eram os militares que escolhiam os prefeitos desses lugares. E na década de 70, o Brasil, que vinha de um grande crescimento econômico, que melhorava a imagem do governo militar junto à população, começa a entrar em crise. E aí a oposição, os candidatos da oposição começam a receber mais votos. E aí o governo da ditadura militar cria uma série de novas regras para dificultar que a oposição cresça. Então cria, por exemplo, a sublegenda. O que é a sublegenda? Só tinha 2 partidos, mas cada partido podia, por exemplo, para prefeito, numa cidade que não era capital nem estratégica, cada partido podia ter 2, 3 candidatos, podia ter até 3 candidatos. Então, assim, como eu disse, os da oposição tinham mais ideias diferentes. Então, eles não tinham... era difícil que eles se juntassem, assim... era muito difícil para eles juntar as ideias ali. Mas mesmo assim, como eu disse, eles se uniam para lutar contra a ditadura. Então, o partido da oposição normalmente lançava um candidato só, que ele falava, vamos apostar todo mundo nesse cara. E o outro partido, né, a Arena, o partido do governo, lançava 3. Só que, assim, se essas eleições fossem mais ou menos igualitárias,
os 4 candidatos poderiam ter mais ou menos a mesma quantidade de votos, o da oposição e os 3 da situação. Só que como que é o sistema de sublegenda? Não ganha o candidato com mais votos, ganha o partido com mais votos. Então, normalmente, somando os votos que recebiam os 3 candidatos da Arena, dava mais que o voto do candidato do MDB. Então, era muito difícil o MDB conseguir ganhar, porque normalmente os 3 candidatos juntos venciam, né? O que tivesse mais voto dos 3 era eleito. Então, mesmo que o candidato do MDB tivesse mais votos que os 3 da Arena, o que contava era os votos da Arena. Então, os votos dos 3 somava, ia todos para o mais votado, e aí a Arena ganhava do MDB, na maioria das vezes. Além disso, em 1976 tem a Lei Falcão, que era também de um político da época a favor da ditadura, que ele propõe uma lei que era a seguinte: mesmo com a sublegenda e mesmo com todas essas ações do governo, a oposição estava crescendo. E uma das coisas que a oposição usou muito bem foi a televisão, porque os candidatos apareciam na televisão e eles falavam muito bem, faziam discursos, e esse discurso no horário político ele não podia ser censurado, ou mesmo podendo ser censurado, na verdade até podia ser censurado, mas eles conseguiam se comunicar e se manifestar para a população, escapando da censura e se colocando como uma alternativa a esse governo. Então muitas pessoas começaram a aderir a esses candidatos que apareciam na televisão no horário eleitoral gratuito. E aí a Lei Falcão fez o seguinte: então, já que essa galera está falando muito bem, está sendo simpática e usando aí o horário eleitoral gratuito, agora não pode mais falar na televisão. O horário eleitoral passou a ser do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Só podia aparecer o partido, a fotinho do candidato, o nome, o cargo para que ele estava concorrendo e de fundo uma voz falando, que, por exemplo, André Franco Montoro, engenheiro, não sei se ele é engenheiro, mas enfim, André Franco Montoro, engenheiro, estudou não sei aonde, foi deputado em tal lugar, candidato a senador pelo estado de São Paulo. Era isso a propaganda. Era um negócio chato, de propósito, para as pessoas não assistirem. Então, também era um jeito do governo manipular as eleições. Em 1978, foi a última ação da ditadura militar contra a democracia, o Pacote de Abril. Nas eleições para senador que haveriam naquele ano, né, o Brasil elege 3 senadores por estado. E cada eleição, numa eleição você troca 2, na outra você troca 1, porque o mandato de senador é de 8 anos. E aí, em 78, ia trocar 2 senadores, mas eles definiram que um senador ia ser escolhido pelos eleitores e o outro senador ia ser escolhido pela Assembleia Estadual, pelos deputados estaduais. Só que em todos os estados do Brasil, exceto um, a maioria dos deputados era da Arena. Então, em todos os estados do Brasil, exceto um, que é um estado que não existe mais, que é o estado da Guanabara. O estado da Guanabara era um pedaço do Rio de Janeiro que hoje faz parte do estado do Rio de Janeiro. Exceto o estado da Guanabara, todos os estados, esse segundo senador era um senador favorável à ditadura militar, favorável ao governo militar, porque foi escolhido por deputados da Arena. Então também foi um artifício para diminuir a influência da oposição. Até que em 1979 é o início da reabertura, né? Não acaba a ditadura em 79, mas começa um período de transição e entre as medidas desse período de transição acaba o bipartidarismo. Então o governo permite que surjam novos partidos políticos. A partir daí que surgem partidos que foram muito importantes para a história do Brasil, apesar de hoje estarem com a imagem queimada, como é o exemplo do PT, surge no ano seguinte, em 1980, mas nessa época você tem o surgimento do PT, do PSDB, do PMDB e de diversos outros partidos. Muitos que surgiram nessa época não existem mais, outros se transformaram, mas enfim, nessa época começam a surgir volta a ter vários outros partidos políticos. Na década de 80, o Brasil tem um movimento muito forte para as eleições diretas,
E em 1982, o governo militar permite, pela primeira vez desde o golpe, que haja eleições diretas para governador. Ainda não para presidente, mas o povo pode escolher os governadores, não é mais o governo militar que vai escolher os governadores. E aí nos anos de 83 e 84 acontece a campanha das diretas já, que as pessoas iam para a rua com cartazes, havia grandes comícios com vários políticos pedindo eleições diretas para presidente. Mas os políticos ainda ligados à ditadura militar conseguem barrar esse projeto. Então, em 1985, há eleições para presidente, mas ainda são eleições indiretas. Ainda são os deputados que escolhem o presidente. Mas aí a gente já tem um multipartidarismo, não é mais só MDB e Arena. E em 1985, os candidatos a presidente são candidatos civis. Durante toda a ditadura militar, eles eram militares. Então ainda é uma eleição indireta, mas agora são candidatos civis. Concorreu pela oposição Tancredo Neves e pela situação, ainda ligada aos militares, Paulo Maluf, que foi um político muito influente, principalmente em São Paulo. E ganha Tancredo Neves. Só que antes da posse, Tancredo Neves morreu e assumiu o vice. E o vice dele era José Sarney. O José Sarney era da Arena antes. Mas assim, mas ele era de um setor da Arena que fez alianças com o pessoal da oposição para se manter no governo, para meio que se manter no governo. E o Tancredo Neves achou que se ele fizesse essa aliança ele ia ganhar a eleição. De fato ele ganhou, só que ele morreu antes e o Sarney assumiu. Essa figura do José Sarney, ela se mantém até hoje como muito influente na política brasileira, e o Sarney ele fez parte da base de apoio de todos os governos do Brasil, desde o fim da ditadura militar até a entrada do governo Bolsonaro. Mas assim, ele ainda não está na base de apoio do Bolsonaro, mas daqui a pouco vai estar. Ou de repente até já está no momento que a gente está gravando esse vídeo e eu ainda não fiquei sabendo. Mas ele fez parte de todos. Mesmo partidos muito diferentes, estando no governo, ele esteve na base de apoio de todos. Porque ele faz parte daquele núcleo de políticos que sempre está no governo, que hoje a gente chama de centrão. Então começa aí a trajetória do centrão, né? Eles estão sempre ali no governo. E aí as eleições diretas para presidente elas vão acontecer só em 1989. E em 1989, pela primeira vez na história republicana do Brasil, os analfabetos podem votar. Então, desde a proclamação da República, analfabetos não podiam votar, só nas eleições de 89 que passaram a poder e ainda hoje podem. E aí, em 89, nós tivemos as primeiras eleições diretas, as pessoas puderam votar para escolher o seu presidente. E aí vem Collor, depois do Collor sofre impeachment, Itamar Franco, depois do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso é eleito 2 vezes, depois Lula é eleito 2 vezes, depois Dilma é eleita 2 vezes, mas na segunda sofre impeachment, assume Michel Temer, depois Jair Bolsonaro, nosso atual presidente. Na década de 90, mais alguns fatos sobre o voto no Brasil. Em 1993, o Brasil fez um plebiscito para escolher o sistema de governo. A Constituição brasileira, que foi feita em 1988, estabeleceu que 5 anos depois o povo brasileiro seria chamado às urnas para decidir se queria ser uma república presidencialista, uma república parlamentarista, um modelo parecido com o da Alemanha, que eu expliquei no início do vídeo, ou uma monarquia, como era na época do Brasil Imperial. E os brasileiros decidiram por república presidencialista. Em 1996, as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no Brasil, e aí tem toda a polêmica, porque a fraude da urna eletrônica, etc, etc, etc. Sim, pessoal, com tudo que eu mostrei para vocês até agora no vídeo, vocês realmente acham que o voto no papel é mais difícil de fraudar do que a urna eletrônica? Pensem nisso, enfim. Então, em 1996, algumas zonas eleitorais em algumas cidades começaram a ter urnas eletrônicas nas eleições municipais. E no ano de 2000 foi a primeira vez que todo o Brasil teve urnas eletrônicas. Então elas foram sendo implantadas aos poucos. Alguns lugares tinham urna eletrônica, outros ainda era voto em papel. Hoje em dia todos são com urna eletrônica. O que é um grande avanço porque a apuração acaba muito mais rápido, né? Tem-se o resultado muito mais rápido.
e enquanto não sai o resultado da eleição, o clima no país é muito tenso. Mesmo em momentos mais tranquilos do que o que a gente viveu na última eleição. Até sair o resultado da eleição, o clima do país é muito tenso. Então, a urna eletrônica ajuda a diminuir essa tensão. E em 1997, foi aprovada a emenda constitucional que permitia a reeleição. Todos os presidentes do Brasil, antes do Fernando Henrique Cardoso, não podiam se reeleger. Só podia ter um mandato. Ele podia até sair e se candidatar no futuro, mas não podia ter 2 mandatos seguidos. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que aprovaram o projeto que o presidente podia se reeleger. Isso se estendeu para os governadores e para os prefeitos. É que prefeito, assim, dependendo do tamanho da cidade, já podia ter reeleição. Cidades muito pequenas já podia ter reeleição. Muito pequenas não, né? Mas menores que um determinado número já podia ter reeleição por falta de candidatos, e cidades maiores não podia. Mas isso foi para presidente e governadores. Então, a partir das eleições de 98, quem estava no governo podia se reeleger, mas ainda tem um limite de 2 mandatos consecutivos. Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito, Lula foi eleito e reeleito, Dilma foi eleita e reeleita, apesar de ter sofrido impeachment, e Jair Bolsonaro foi eleito. Vamos ver em 2022 se ele será reeleito, se ele consegue. Voltamos à questão. Então, tudo isso que a gente discutiu, a gente volta para a questão. Então, período da história brasileira com eleições legislativas e uma restrição à cidadania política estão elencados respectivamente em República Liberal, 1945 a 1964, deixa eu achar aqui um ponteiro para riscar as paradas. Opções de ponteiro, aqui, caneta. República Liberal, não, a gente viu que ali foi entre 2 ditaduras, mas teve eleições, né? E exigência de curso superior, não, nunca foi uma exigência na história do Brasil, né? Assim, teve eleições, né, nesse período para o legislativo, mas exigência de curso superior nunca foi, né? Ninguém foi impedido de votar por ter curso superior. Segundo reinado, exigência de renda. Voto censitário, só pode votar quem tem uma determinada renda? Sim. Tanto no primeiro quanto no segundo reinado e no período regencial, durante todo o período ali do Brasil monárquico, o voto censitário era uma regra. Então, sim, essa era uma limitação ao exercício da cidadania política dos brasileiros. Nova República, que é o nosso período atual, exclusão das mulheres. Não, a gente viu que as mulheres votam desde 32 e hoje em dia elas ainda votam. Primeiro reinado, exclusão dos analfabetos. Não, os analfabetos foram excluídos na República. Durante o período imperial, os analfabetos podiam votar. E na Primeira República, exclusão dos escravos. Não existia mais escravos na Primeira República, eles são abolidos um ano antes da proclamação da República, né? Eles não, né? A escravidão é abolida, né? As pessoas continuam existindo, sem ser escravos, mas ainda sofrendo. Então, em 1888 tem a abolição da escravidão, em 1889 começa a Primeira República, então não tinha escravos, né? No Império os escravos não podiam votar, mas na República não tem escravos, né? E a maioria dos ex-escravos no início da República não vota, porque, como eu disse, né, 21 anos, renda, né, só homem, então tem uma série de limitações ali, né? Então aqui a alternativa correta é a alternativa B, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e nos vemos no próximo vídeo. Tem também um vídeo, eu também sou responsável pelo conteúdo de Sociologia do Simulado, então se você ainda não assistiu o vídeo de Sociologia, assista porque ele está bem interessante também. Como sempre, eu passei muito do tempo que eu tinha me proposto a fazer o vídeo, mas enfim, coloquem nas críticas, professor, fale menos, faça menos gracinha, para a gente acompanhar o vídeo até o final. É isso, pessoal. Até mais. Abraço para vocês.